Você já parou para pensar em quantas pessoas você ignorou? Não porque elas te fizeram algo ruim, mas porque você achou que era melhor do que elas. Talvez foi alguém simples. Talvez alguém cansado. Talvez alguém que estava apenas tentando sobreviver. Agora me diga uma coisa. Dedo indicador apontando para a direita. E se o destino resolvesse inverter os papéis? Dedo indicador apontando para a direita. E se, em apenas 24 horas, você precisasse exatamente da pessoa que humilhou? Essa não é apenas uma história sobre dinheiro. É uma história sobre orgulho, sobre queda e sobre um pedido de perdão que nunca deveria ter sido necessário. Porque, nesta história, um bilionário ri e uma garçonete se calou. Mas o silêncio dela foi mais alto do que o riso dele. Ricardo Montenegro não nasceu rico, mas quando ficou rico, fez questão de esquecer completamente de onde veio. Aos 48 anos, ele era dono de empresas, prédios, ações, pessoas. Ou pelo menos era isso que ele acreditava. Seu nome abria portas. Seu dinheiro fechava bocas. Ricardo não pedia. Ele ordenava. Não esperava. Ele exigia. Jamais se desculpava. Para ele, o mundo era dividido em dois tipos de pessoas. Seta preta para a direita, as que mandam. Seta preta para a direita e as que obedecem. E naquela noite, ele acreditava estar no topo absoluto dessa hierarquia. O restaurante ficava em uma rua pouco movimentada. Nada de luxo, nada de glamour. Mesas de madeira, luzes fracas, cheiro de comida simples. Ricardo só entrou ali porque não teve escolha. O carro de luxo havia parado. O motorista resolvia o problema. E o tempo, pela primeira vez, não obedecia Ricardo. Ele entrou irritado. O olhar percorreu o ambiente com desprezo, silencioso. Que lugar é esse? Pensou. Foi então que Ana apareceu. Ela tinha 26 anos. Rostou cansado, olheiras discretas, mas um olhar firme, mesmo quando estava exausta. Boa noite, senhor. Posso anotar o pedido? Ricardo não respondeu de imediato. Olhou para o uniforme simples, para o avental, para as mãos dela. Água, disse seco. Ana sorriu educadamente. Claro, ela voltou rápido, mas ao colocar o copo, o nervosismo fez a mão tremer. Uma gota caiu sobre a mesa. Silenciou. Ricardo soltou uma risada curta, alta o suficiente para ser ouvida. Você devia treinar mais. Ou talvez esse trabalho seja demais para você. Algumas pessoas abaixaram a cabeça. Ana sentiu o rosto queimar. Me desculpe, senhor. Ela pegou o pano para limpar. Deixa, ele disse, rindo de novo. Gente assim sempre erra mesmo. A frase caiu como um tapa invisível. Ana não respondeu. Não chorou. Não gritou. Ela apenas limpou a mesa. E foi embora. E Ricardo continua caminhando, sem saber que naquele momento ele havia plantado algo que o dinheiro jamais apagaria. Ana não era apenas uma garçonete. Ela era filha. Ela era estudante. Ela era cuidadora. Durante o dia, estudava tecnologia da informação em uma universidade pública. À noite, trabalhava naquele restaurante para pagar os remédios da mãe. Dormia pouco. Comia rápido. Sonhava em silêncio. Naquela noite, depois do expediente, ela sentou no ponto de ônibus. As lágrimas vieram, não pela humilhação, mas pelo peso de tudo. Eu só estou cansada, sussurrou. Ela não queria vingança. Não queria justiça. Ela só queria respirar, enquanto Ana tentava dormir algumas horas. Ricardo acordava em uma cobertura luxuosa. Era o dia mais importante da sua carreira. Um acordo internacional. Investidores estrangeiros. Um contrato que decidiria seu futuro. Tudo estava pronto. Tudo, menos o que ele não controlava. No caminho para a reunião, o telefone tocou. Senhor Ricardo, temos um problema sério. Ele fechou o semblante. Fala. O sistema foi comprometido. Os arquivos do contrato desapareceram. Silenciou. Como assim desapareceram? Sem esses arquivos, a reunião não acontece. O coração de Ricardo bateu diferente. Pela primeira vez,
Não era confiança. Era medo. Ricardo ficou parado dentro do carro. O motorista falava. O telefone vibrava. Mas ele não ouvia nada. Aquela palavra ecoava na cabeça dele. Desapareceram. Arquivos não desaparecem. Pessoas desaparecem. Dinheiro muda de mãos. Mas arquivos, quem mais tem acesso? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Do outro lado da linha, houve hesitação. Apenas 3 pessoas, senhor. 2 diretores e a consultora externa. Qual o nome dela? Uma pausa. Ana Silva. O nome atravessou Ricardo como um choque elétrico. Ana. Agarcanate. A gente assim. O mesmo rosto cansado. A mesma mulher que ele ridicularizou sem pensar 2 vezes. Ricardo fechou os olhos. Onde ela está agora? Segundo o cadastro, trabalha à noite em um restaurante no centro. O mesmo restaurante. O destino não estava brincando. Estava cobrando. Ricardo chegou ao prédio da empresa com passos rápidos. Os corredores que antes se abriam para ele, agora pareciam estreitos. Pessoas cochichavam. Ele parece nervoso. Nunca vi ele assim. Na sala de reuniões, os investidores já aguardavam. Rostos seriosos. Olheiros atentos. Relógios caros marcando o tempo. Ricardo respirou fundo. Senhores, tivemos um imprevisto técnico. Um dos investidores levantou a sobrancelha. Imprevistos não acontecem em acordos desse nível, Sr. Montenegro. Ricardo sentiu a garganta secar. Estamos resolvendo. Mas no fundo, ele sabia que não estava. Sem Ana, não havia contrato. Sem contrato, não havia império. E pela primeira vez em décadas, Ricardo Montenegro não tinha poder algum. Ana acordou com o celular vibrando. Mensagens da universidade. Avisos de aula. E uma ligação perdida de um número desconhecido. Ela ignorou. Preparou o café simples. Separou os remédios da mãe. Dormiu bem? Perguntou, sorrindo fraco. Dormi. A mãe respondeu, mesmo sendo mentira. Ana saiu de casa apressada. Durante o caminho, o pensamento insistia em voltar à noite anterior. O riso, a phrase, o desprezo. Ela balançou a cabeça. Deixa isso pra lá. Ela já tinha aprendido a engolir muita coisa. De volta à empresa, Ricardo andava de um lado para o outro. Advogados digitavam freneticamente. Técnicos suavam diante de telas. Não dá, disse um deles. O backup foi criptografado. Só ela pode destravar. Ricardo apertou o punho. Então liga para ela. Gritou. Já ligamos. Ela não atende. O relógio marcava 16h40. Às 18 horas, a reunião seria cancelada. E com ela, anos de poder, respeito e domínio. Ricardo sentou pela primeira vez. Não como chefe, mas como um homem cansado. A imagem da garçonete limpando a mesa voltou com força. O pano, o silêncio, o riso dele. Um gosto amargo subiu pela garganta às 17h15. Ricardo levantou de repente. Onde fica esse restaurante? Todos se olharam. Senhor, tentou dizer o advogado. Talvez. Eu vou, ele interrompeu. Pegou o casaco. Saiu sem escolta. Sem status. Dentro do carro, o silêncio era pesado. Cada minuto parecia uma sentença. Ele não ensaiou palavras. Não planejou desculpas. Porque pela primeira vez, não havia estratégia. Havia apenas necessidade. O restaurante estava cheio. Barulho de pratos. Conversas baixas. Cheiro de comida quente. Ricardo entrou. O mesmo ambiente simples. As mesmas mesas. E lá estava ela. Ana. Servindo uma família. Sorrindo de leve. Ricardo sentiu algo estranho. Vergonha. Ele se aproximou. Ana. Ela virou. Reconheceu no mesmo instante. O sorriso desapareceu. O senhor deseja algo? Perguntou. Fria, profissional. Eu preciso falar com você. Ela o analisou por alguns segundos. Estou trabalhando. É importante. Tudo aqui é importante. Respondeu, firme. Ricardo engoliu seco. Por favor. Ana respirou fundo. 5 minutos. Depois do pedido dessa mesa, ela terminou o atendimento. Lavou as mãos e sentou-se diante dele.
Sem medo. Sem submissão. Pode falar.